Quero saudá-los mais uma vez em nome de Cristo. Vocês devem ter visto que hoje de novo tinha aquela coisinha frita de polvilho no café. Se você ainda não comeu aquilo, por favor, coma muito daquilo. Aquilo é bom para lubrificar o sistema circulatório, para as coisas fluírem com mais liberdade, sabe? Queridos, um aviso de utilidade pública. Alguns de vocês têm, com muita generosidade, me perguntado sobre esse material aqui, essa apostila secreta que eu fico virando aqui. O que é isso? Que negócio é esse? E está nesse formato porque, se o Senhor permitir, e o meu editor vem cobrando, eu pretendo transformar isso aqui num livro até o final do ano. Então, se o Senhor permitir, a gente terá isso disponível aí para vocês. Isso aqui é uma bagunça ainda do jeito que está. Tem coisa riscada, coisa puxada, coisa que eu esqueci, coisa que eu deixei para lá, coisa que eu inseri na hora. Então, isso aqui não está muito apresentável para passar para vocês. Mas, se o Senhor permitir, quem desejar vai ter acesso a um livro depois. Isso, certamente, é um compromisso. Vamos abrir a Bíblia. Ruth, capítulo 3. Nós estamos, ao longo da semana, lidando com todo o livro de Ruth. Ontem nós lidamos com todo o capítulo 2. Hoje vamos lidar com todo o capítulo 3. E o plano é o seguinte: hoje de manhã, capítulo 3. Amanhã, metade do 4. E aí, no domingo de manhã, a gente termina a história com aquele final que tem uma genealogia, que talvez você fale, olhe e pense assim, ali não tem mais nada. Esse é o sermão mais importante. É o que vai fechar isso tudo, que vai lidar com o que acontece depois do casamento, falei. Estraguei um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, coragem. Ruth, capítulo 3. Vamos lidar com todo o capítulo e eu peço sua atenção para a leitura, que você traga sua mente cativa à palavra de Deus nessa hora. Assim diz o nosso Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, põe teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até que pela manhã levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que abençoe esse tempo de estudo bíblico, de proclamação da Tua palavra. Pedimos que trate nossos corações com Teu Santo Espírito, que inspirou essas palavras milhares de anos atrás.
Somos gratos porque elas são úteis para nosso crescimento, para nos equipar para toda obra, para nos repreender e nos ensinar nessa manhã. E nós pedimos que o Senhor o faça. No nome de Jesus oramos. Amém. Descanso e proteção são das nossas necessidades mais básicas e, por causa disso, das nossas ansiedades mais básicas. Chega mês de julho e vários de vocês já estão precisando de descanso. O ano vai avançando com seus afazeres, suas dificuldades, e a gente fala assim, estou precisando de umas fériasinhas. Ainda bem que está chegando a semana lá no Palavra da Vida e você vem aqui para descansar. A gente fala em descanso o ano todo, não fala? Parece que a gente sempre está dizendo, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Descansar do cotidiano, desopilar o fígado, largar as agruras da vida normal, mudar o ritmo, esfriar a cabeça. São maneiras que a gente fala acerca da nossa necessidade de parar, reequilibrar, voltar para o caminho. E a gente busca descanso em toda parte. A gente descansa num sábado de sono, a gente descansa vindo para Caldas Novas, num parque que você tenha na sua cidade, indo para a praia, ou se retirando com a mocidade para algum lugar, e assim vai. Descanso é das nossas grandes necessidades. Outra delas que vem junto é justamente a ideia de proteção. Você sabe muito bem que quando chega a virada do ano, as pessoas começam a buscar, o nosso povo brasileiro, muito supersticioso, começa a buscar toda sorte de maneira de achar proteção para o ano. Andar com uma moeda na carteira para proteger as finanças, búzios, mandingas, semente não sei do que, proteção daquilo, proteção disso. A gente entende isso de proteção. E vocês que são pais, vocês sabem que um dos grandes anseios que nós temos para com nossos filhos é esse, que eles estejam seguros, que eles estejam protegidos, que eles encontrem um bom caminho na vida, que eles encontrem descanso e proteção. Essa é uma necessidade básica de todos nós, e o Senhor, nosso Deus, sabe disso. Hoje nós falaremos sobre descanso e proteção, mas muito mais do que um mero descanso físico dos nossos afazeres, muito mais do que proteção de bandido ou de pneu furado. Nós precisamos descansar de nossos afazeres espirituais, nós precisamos descansar em Cristo, e nós precisamos aprender dele sobre sua proteção. Hoje, por meio de investigar a história de Ruth na eira com Boaz, nós aprenderemos que nós precisamos de descanso e proteção, e de que Cristo, o nosso resgatador, nos oferece isso eternamente. Esse é o resumo. Precisamos de descanso e proteção. E Cristo, o nosso resgatador, nos oferece isso eternamente. Vamos ver isso em algumas partes para organizar bem essas ideias. Primeira coisa para checar é que nós precisamos de resgate, proteção, descanso. Vamos lembrar rapidamente do que vem acontecendo. A gente está investigando a história do que se passa quando duas viúvas voltam da terra de Moabe. Uma delas era Noemi, que havia ido com seu marido, Elimeleque, para fugir de um tempo de fome em Israel, e lá a tragédia atacou a sua vida. E a outra viúva é quem voltou com ela, que era sua nora, Ruth, uma moabita, que, entretanto, havia se convertido ao Deus verdadeiro, havia passado para debaixo da proteção do Deus de Israel. E vejamos a necessidade que essa mulher Ruth hoje tem de proteção e descanso. Veja, trata-se de uma mulher, e a gente está falando de uma época muito diferente da nossa. Hoje vocês, mulheres, têm grande liberdade para trabalhar em inúmeras coisas, para fazer várias coisas que vão poder manter a sua família, manter a sua renda. Mas nessa época, eram muito limitadas as possibilidades para Ruth. Ela está lá no campo colhendo espiga que sobra pelo caminho e é meio que ela pode fazer. Ela, além disso, é uma viúva. Ela não está debaixo da proteção pactual de um homem para cuidar dela. Além disso, ela é uma estrangeira, com todos os estigmas e incompreensões que naturalmente sobrariam para alguém como ela. E lembre-se, nós estamos num tempo difícil em Israel, o período dos juízes, onde as pessoas não eram lá muito confiáveis. Ela está precisando de proteção, ela está precisando de um lar. Literalmente, o que Noemi fala aqui no verso 1, olha novamente, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Literalmente, a palavra que ela usa é um descanso, um lugar de abrigo, um lugar onde você esteja segura. A gente entende que ela se refere a um lar, mas literalmente ela falou, você precisa de descanso, Ruth. Você precisa de alguém que cuide de você. Na sessão anterior, ontem, nós vimos como Ruth estava sendo bem cuidada, bem protegida ao trabalhar nos campos de um homem piedoso e justo chamado Boaz. E Noemi já ficou animadinha com as possibilidades. Boaz, o Senhor te levou para trabalhar nos campos de Boaz. Se Ruth casar com Boaz, está garantido o nosso futuro.
Ele vai ser um homem para lhe dar descanso e proteção. Veja, agora Ruth é parte do povo de Deus. Ela agora é uma israelita pela fé. O homem piedoso Boaz pode muito bem se casar com ela. Agora ela é uma crente verdadeira no Deus verdadeiro. Ela está legalmente viável para ser esposa de Boaz. Então Noemi bola o seu planinho. Dá uma olhada no plano, verso 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia das servas na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Aí é com ele. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Veja, em Boaz, ela pode ter um redentor, um resgatador para Ruth. Depois a gente explica isso um pouquinho melhor, mas a ideia é, ele é alguém que está numa posição de proteger Ruth, ao mesmo tempo em que ele garanta que as coisas que Elimeleque deixou para trás, suas terras, sejam protegidas. Agora, não te parece um plano meio sorrateiro, não? Um plano um pouquinho estranho. A ideia é a seguinte, veja, a gente está na época da colheita, então Boaz, dono de terras, ele provavelmente vai passar várias noites lá mesmo, não vai voltar para a cidade, vai ficar lá junto com os grãos que estão sendo colhidos, vai se aproximando a época final da colheita, ou seja, vai ter montes de grãos lá para proteger, para cuidar, vai trabalhar, ao mesmo tempo está chegando o final, então é uma época que os trabalhadores já estão juntos se alegrando pelo final da colheita, e ela fala, olha, hoje de noite, certeza, ele vai ficar dormindo por lá mesmo. Ruth, banho de Mary Kay hoje. Hoje é o dia de se arrumar. Perfuminho, banhinho, arrumação geral. Trate de se ungir, isso significaria que ela está pronta para novo marido. Hoje à noite você vai arrumar um marido para você, minha filha. Noemi arriscou. Ela viu as possibilidades e talvez, como seu marido Elimeleque havia feito, Noemi tenha aqui tentado dar aquela forçadinha na mão de Deus. Vou criar uma situação constrangedora, uma situação difícil, a colheita está chegando ao fim, e é meio dúbio mesmo. A gente não sabe, depende um pouco da sua opinião acerca de Noemi, o que você pensa dessa ação dela. Talvez intencionalmente Noemi tenha deixado ali para ver o que acontece. Deixa nas mãos de Boaz. Paul Miller, um comentarista, olha, entretanto, com bons olhos essa estratégia. Ele argumenta o seguinte: o normal para intermediar um casamento nesse tempo seria um homem da família ir lá e fazer essa intermediação. Mas não tem nenhum homem na família, só tem as duas. E, ao mesmo tempo, para chegar e fazer essa proposta para Boaz, um homem importante, sempre cercado de gente, teria que ser pegá-lo no momento em que ele estivesse sozinho. Imagina o constrangimento de Ruth encontrá-lo ali no campo, com todo mundo trabalhando, e tentar fazer isso de uma forma de que, se Boaz negasse, pudesse fingir que não aconteceu, tá bom, falou, volta para minha casa, Ruth se mandaria no escuro para casa e vamos fingir que nada aconteceu. Esse Paul Miller, esse comentarista, ele sugere ainda que Noemi estaria contando com o caráter piedoso de Boaz, para não fazer nada. Boaz iria dormir por ali mesmo, e o plano dela é esse, vai lá, fica de longe olhando. Depois que ele terminar de comer, depois que ele terminar de beber, ele vai deitar, você fica de olho onde ele deitou. E aí você vai lá, ó, de mansinho, ó, descobre os pés dele e deita por ali. Mas o que é o significado cultural de descobrir os pés? É que ele vai ficar com frio, gente. Aí ele acorda. É simples assim. Já acordou porque estava sem cobertor, não acordou? Cadê meu cobertor? Caiu, alguém puxou, assim. Era isso. Deixa ele com frio, no meio da noite, em algum momento ele acorda e você vai estar lá. Surpresa. Mas, lembre-se o seguinte, ao lermos essa história, imagine um israelita da época lendo essa história. O que viria à mente dele? A história de Gênesis 19. A história que dá origem aos Moabitas. A gente falou dela já. A sórdida história em que as filhas de Ló, percebendo que não tem marido, esperam o pai dormir com um coração alegre de vinho, vão lá e deitam com seus pais, e uma das filhas dele gera Moabe. Na expectativa, do jeito que a história está indo, parece que é isso que vai acontecer. Mais uma vez, lá vai Moabe usar a escuridão e o vinho para fazer o que não deve. Outros comentaristas sugerem que talvez fosse exatamente esse o plano de Noemi.
que talvez ela tivesse na cabeça dela ainda pensando em Ruth como uma mera moabita. E vai fazer o que moabitas fazem, vai? E aí a gente arruma proteção para a gente. Vamos criar uma situação constrangedora, e aí Boaz está amarrado na gente de uma vez por todas. A gente vai nessa duplicidade, a gente não sabe exatamente qual é o plano, mas vamos ver como o plano é executado. Imagina o nervosismo dessa mulher. Imagina você no papel de Ruth, indo sozinha de noite para o campo para fazer esse plano. Todos nós, homens, já passamos pelo horror que consiste em aqueles minutos ou horas de agonia antes de ligar para a moça, para chamá-la para comer um lanche ou alguma coisa assim. Não é verdade, mas é horrível. Você liga e fala assim, seu Apolônio, tudo bom? Aqui é o Emílio da igreja. Posso falar com a Annelise? E por que você quer falar com ela, Emílio? Então, é uma programação da mocidade, que eu queria saber se ela quer ir comigo. E assim vai, assim vai. Esse tipo de coisa é terrível. Vocês jovens de hoje, vocês nem precisam passar por isso, né? Você manda só um WhatsAppzinho, você manda lá uma florzinha, um coraçãozinho, né? Aí ela te manda uma caveira de volta. Dançou, esquece. Mas assim vai, imagina o nervosismo dela. E entenda, ela está indo pedir Boaz em casamento. Hoje em dia isso já é um tanto contracultural, a mulher chegar e propor casamento ao homem. Imagina nesse contexto. É uma mulher pedindo para um homem, é uma mulher muito mais jovem pedindo para um homem mais velho, é uma mulher pobre pedindo para um homem de posses, é uma mulher moabita pedindo para um israelita. Ela tem toda a razão para estar nervosa. Será que Ruth vai andar nos caminhos dos seus antepassados? Olha essa mulher piedosa em ação. Verso 9. Não, vamos um pouquinho antes. Vamos a partir do 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és o quê? Mulher virtuosa. Notou que Ruth imediatamente explica para Boaz o que ela quer? Sem rodeio, sem palavras dúbias. Ela não quer uma noite de fogo apaixonado, ela quer casamento. Ela não quer seguir os caminhos de Moabe, ela quer seguir os caminhos do Senhor. Perceba, ela segue o plano de Noemi quase todo. Ela diverge no final. A ideia de Noemi é deixa ele falar, deixa ele agir, segue o que ele mandar. Mas ela não vai deixar nada dúbio. Ela não vai deixar espaço para mal-entendidos. Ela não vai deixar espaço para nada impróprio. Ela imediatamente fala, sou eu, Ruth, e eu quero casar contigo. Estenda a tua capa sobre mim. Essa é uma ideia de trazer sob a proteção, trazer sobre o abrigo. Literalmente, a palavra utilizada aqui é estenda a tua asa sobre mim. Lembra lá no capítulo anterior, quando Boaz está elogiando Ruth, ele fala sobre o fato de que ela veio se proteger debaixo das asas do Senhor. E agora ela usa a mesma linguagem para falar, você gostou do fato de que eu vim me proteger debaixo do Senhor? Agora eu quero me proteger debaixo da tua mão, da tua asa. Estou aqui, quero me casar contigo. A opção de Noemi era elaborada, astuta, dúbia, deixaria para Boaz dirigir a situação. Mas Ruth prefere agir, como ela entende ser certo, sem negociar. E como isso alegra o coração de Boaz, você percebe? Boaz imediatamente reconhece, você é uma mulher virtuosa. Ah, queridos, veja, ele elogia o fato de que ela não foi atrás de um homem jovem. Ela podia, por certo, estar sendo uma mulher conhecida na cidade, poderia ter ido atrás de algum da idade dela, alguém mais jovem, mas ela foi atrás dele porque ele é um homem crente, sério, na posição bíblica adequada para a situação delas. Ela não está pensando somente nela, mas no bem-estar de Noemi, no bom bem-estar dos mortos, né? Lembra que no texto anterior falou sobre o Senhor sendo benevolente para com os mortos? O nome de Elimeleque pode ser levado adiante se o Boaz resgatá-la. Ruth é uma mulher virtuosa. Todo mundo reconhece isso.
Queridos, tem algumas tolices do nosso tempo sobre casamento que a gente precisa tratar. A primeira delas, e é muito comum, é uma forma de pensar desse mundo, é a seguinte: se um cara chega numa certa idade solteiro é porque tem algo muito errado com ele. A gente não pensa isso? Mas veja Boaz. Boaz já tem uma certa idade, ele não é casado. Por que ele não casou? Não sei. Talvez porque as únicas boas moças de Israel já tivessem casadas e ele preferiu ficar sozinho do que casar com alguma que ia levar o seu coração para longe do Senhor. Não assuma coisas que não são necessariamente verdade. Além disso, veja, é claro, a gente sabe que muitas vezes casamentos com grande diferença de idade podem trazer surpresa, escândalo, estranhamento, e há más razões para se casar com idades divergentes, mas veja nesse caso. Boaz a elogia, a Bíblia a elogia. Ela podia ter casado com um homem da idade dela, mas ela foi atrás de alguém mais velho, que, entretanto, fosse capaz de protegê-la. Alguém que se parecesse com Cristo na vida dela. Muito melhor alguém um pouco mais velho que cuide dela como Cristo cuida da igreja, do que um jovem fanfarrão por aí. Cuidado para você não colocar tropeço onde o Senhor não coloca. Veja, Boaz fala no verso 11 algo importantíssimo. Ela é conhecida na cidade como mulher virtuosa. Lembra do capítulo 31 de Provérbios? O que trata o capítulo 31 de Provérbios? Verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? E muitas das mulheres odeiam esse capítulo, né? Vem, não, que coisa, essa mulher virtuosa, aí, tranqueira. Talvez você não saiba, na nossa Bíblia, o livro de Ruth ele vem entre Juízes e... Olha aí rapidinho, se você não sabe. 1 Samuel, muito bem. Agora, entretanto, algumas versões da Bíblia em hebraico, a forma que os próprios hebreus organizavam a Bíblia, muitas vezes era diferente. Em algumas dessas organizações, Ruth vem logo depois de Provérbios. Provérbios termina com a pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? E o que vem em seguida? O livro de Ruth. Aí está a mulher virtuosa. Eu quero que você perceba uma verdade muito, muito séria, muito importante. É bem possível alguém passar a vida toda longe do Senhor, vivendo como moabita, e ainda assim se tornar uma mulher virtuosa. A gente tem ideias erradas sobre essas coisas. A gente acha que se alguém cresceu e andou e viveu fora dos caminhos do Senhor, às vezes por décadas, essa pessoa nunca vai poder ser tratada como uma mulher virtuosa, como um homem virtuoso. Mas a Bíblia não vê assim. O exemplo vivo do que Provérbios chama de mulher virtuosa é uma ex-moabita. Não é alguém que cresceu e desde o primeiro dia foi guiado nos caminhos do Senhor. Alguém que veio de fora, mas é parte do povo de Deus. Entenda, a essa altura, Ruth não é uma mulher de má fama, mas é uma mulher que já é conhecida por sua boa fama. Ela é conhecida já na cidade por sua escolha de seguir a Yahvé. Ela é conhecida no portão da cidade como uma mulher séria, piedosa, trabalhadora. Ela ainda não tinha o livro de Provérbios. Ele foi escrito muitos anos depois. Mas os princípios de Deus acerca de uma mulher virtuosa já estavam mostrados na vida dela. Eu espero que isso sirva de encorajamento para você, irmão e irmã, que teve uma vida moabita, por assim dizer. É bem possível que vários de vocês que estão aqui tenham passado bastante escuro. Bastante longe do Senhor, vivendo em devassidão, vivendo nos caminhos desse mundo. E talvez você ache que o fato do Senhor ter te trazido para ser dele, já em idade adulta, vá te impedir de fato, desfrutar uma vida cristã plena. Se eu tivesse vindo desde criança, teria sido melhor em vários sentidos, claro. Você teria te evitado muita dor. Mas cuidado, o Senhor te trouxe quando Ele quis te trazer. E você pode ser homem e mulher virtuoso, mesmo que você tenha sido convertido já em idade adulta. Não coloque tropeço onde o Senhor não coloca. Veja, Ruth e Noemi precisam de descanso, precisam de proteção, e veja que essa verdade se aplica a todo o povo de Deus, não somente a duas viúvas desamparadas em Israel. A igreja, o Israel do Senhor, é sempre identificado como pessoas que precisam de descanso. Esse é um tema muito comum nas Escrituras, a ideia de que nós somos um povo em busca de descanso. Lembre-se, por exemplo, lá em Hebreus, quando a descrição daquela galeria de heróis fala deles lá no verso 33 como gente que morreu vislumbrando o descanso. Quando o povo de Deus era estrangeiro na terra do Egito, eles ansiavam por um descanso. Quando nós somos estrangeiros nesse mundo, nós somos gente que anseia por um descanso.
Além disso, obviamente, nós precisamos de proteção. Nós precisamos ser protegidos do mundo, nós precisamos ser protegidos do diabo, e nós precisamos ser protegidos do pior desses todos, a nossa própria carne caída. Nós precisamos ser protegidos não contra ataques de bandidos nos campos, mas principalmente contra a ira do Deus vivo, que vem sobre todo o pecado e toda injustiça do homem. Em verdade, a tua situação por nascença é pior do que a de Ruth. Se você lê e fica preocupado com Ruth, você deve enxergar que a tua situação natural é ainda mais preocupante que a dela. Ela podia, de alguma forma, trabalhar, mas você não pode trabalhar em nada para ajudar na sua salvação. Quaisquer esforços que você faça em prol de ser salvo por suas obras são trapos de imundícia, são repulsivos a Deus. Você pode até se vestir, se arrumar, passar o perfuminho, mas o Senhor Deus, Ele vê teu coração. Não importa quanto perfume, quanto sabonete, qual gravata ou qual vestido você use para se arrumar perante o Senhor. Não tem engano. Ele vê tuas obras, Ele vê teu coração. Não somos capazes de trabalhar para impressionar a Deus, como Ruth era capaz de impressionar Boaz. Pode até ser que você tenha boa fama na praça, mas, de novo, o Senhor vê teu coração. E você é alguém que a Bíblia descreve em Romanos 3 como alguém que, por natureza, um filho da desobediência, um coração que corre em rebeldia ao Senhor. É apenas quando o nosso próprio Deus nos chama que nós passamos a ter algum interesse nele. E eu te pergunto, como que você se percebe? Você que está aqui hoje, você se percebe como alguém que Deus faz muito bem de amar mesmo, porque você é especial? Ou você se percebe alguém desprovido de qualquer beleza e qualquer coisa para oferecer a Cristo, que meramente recebe o que Ele te dá com mãos vazias de fé? Você acha que você é obediente o suficiente? Ou você percebe que se não fosse por Ele, você estaria perdido? Veja, você pode até estar em situação humanamente melhor do que a de Ruth, mas se você está fora de Jesus Cristo, do abrigo das suas asas, você está numa situação muito mais complicada. E eu espero que isso mude ainda hoje. Segunda coisa para a gente ver hoje é a gente investigar aquele homem que de fato é capaz de nos prover descanso e proteção. Versos 7 e 8, acompanha a história. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Chegou ela de mansinho, descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava debaixo, deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Veja Boaz. Boaz está trabalhando junto com a sua equipe. Ele é o Senhor, mas ele podia ter falado, vamos trabalhar lá, eu vou ficar em casa dormindo. Não, ele está lá dando duro com seus homens. Chega no final do dia, estamos no final da colheita, é uma época de alegria e celebração pelo que Deus deu. Ele vai dormir com seu coraçãozinho já alegre do vinho que ele tomou. Ele está esperando o dia seguinte chegar, ele vai dormir. Tranquilo, cansado, feliz. É gostoso, não é? Poder desfrutar de uma noite tranquila depois de um dia honesto de trabalho. Quando você sabe que você de fato suou e trabalhou e serviu, botar a cabeça no travesseiro, o senso de missão cumprida. É isso que Boaz tem nessa noite. Mas então acontece. Que isso? Já aconteceu de acordar assustado de madrugada, não aconteceu? O que está acontecendo? Que passa? Às vezes é um barulho, às vezes é um sonho, alguma coisa aconteceu, coração batendo forte, olhos procurando, tentando ver na escuridão, e você olha e tem um vulto nos seus pés. O que você faria? Joga uma pedra, sai correndo, que isso, é um coiote? O que tem aqui? Aí ele vê de alguma forma e fala, tem uma mulher aqui. Que isso? Quem é você? Sou eu, Ruth. Estou aqui. Ruth está aqui. Tua serva. Estenda tua capa sobre mim. Tu és meu resgatador. Oi? Que é isso, resgatador? Em Levítico 25, depois eu sugiro que você pegue para ler com calma, a Bíblia traz uma figura muito interessante que, até onde nós sabemos, ela é única ao povo de Israel. É a figura do Goel. É bom aprender essa palavra. Alguns desses termos é gostoso aprender. A ideia é a seguinte. Se uma família entrasse em dívidas, ou por alguma razão perdesse os seus bens, um parente poderia agir como Goel, como resgatador. Ele chegaria, ele pagaria as dívidas da família e resgataria as posses, devolvendo-as para a família. Era uma das formas que Deus havia dado na sua lei de lembrar as pessoas que, no final das contas, tudo pertence ao Senhor.
Tudo pertence ao Senhor. Essa lei serviria para isso. Parece, alguns estudiosos discordam, mas parece que de alguma maneira isso também estava ligado à ideia do levirato, que é uma outra lei do Antigo Testamento, que era a ideia de que se um homem morresse antes de ter filhos, o seu irmão mais novo solteiro deveria se casar com a viúva para dar filhos e manter o nome da família vivo. Talvez seja disso que Noemi falava quando ela disse lá atrás: acaso tenho eu marido para ter outros filhos para que vocês se casem? Talvez seja por isso que ela tenha tratado dessa ideia. Nesse caso, alguns sugerem que as duas coisas estão envolvidas. Ruth deixa claro para ele: você é o nosso resgatador. Você, Goel, está em posição de casar comigo e, ao fazer isso, resgatar as terras de toda a família. Assim como governos fazem com bancos que estão morrendo e injetam dinheiro e resgatam, um homem poderia fazer com uma mulher da família. Casaria com uma das mulheres da família e, ao fazer isso, assumiria as dívidas, as posses e manteria vivo o nome do falecido, caso ainda não houvesse filhos. Entenda, não é qualquer pessoa que poderia ser um resgatador. Tinha que ser alguém relacionado por sangue, em condições de fazer financeiras e disposto a fazer. Relacionado por sangue, em condições de fazer e quisesse fazer. E Boaz é um homem assim. E eu não quero que você de maneira nenhuma diminua, menospreze a piedade de Boaz. Ele é um homem gracioso, ele é um homem piedoso, e ele aqui enfrenta uma tentação que sem dúvida foi real. Não minimize isso. Veja, escuro, ninguém por perto, coração alegre com vinho, uma mulher disposta a se casar. Trata-se de um homem com as mesmas e naturais tentações de todos os homens. Mas Boaz não vai dar chance para o pecado. Ele rapidamente nota a situação, ele não vai dar vazão à carne, ele vai usar a situação potencialmente perigosa para abençoar Ruth, para trazer o Senhor à situação. Veja como ele age, ele rapidamente traz a palavra de Deus para aquela situação, de maneira que ele não se coloca numa situação de flertar com o perigo ou com o pecado. Como um autor diz, é admirável a reação de Boaz diante de uma situação surpreendente, complicada e mesmo tentadora. E ele se sai bem, pois ele conhece a lei de Deus, porque ele está com o coração cheio da palavra de Deus. Lembra, a gente falou no primeiro dia de situações limite. Aquelas coisas que acontecem e elas testam o nosso coração, elas mostram o que está dentro do nosso coração. Essa situação limite vem, e rapidamente o que se mostra estar no coração de Boaz: um homem piedoso, preocupado em seguir a lei do Senhor, preocupado com a honra daquela mulher, preocupado em seguir a lei do Senhor, não alguém apenas preocupado em lidar com suas inclinações carnais. Boaz é solteiro ainda, e veja, ele se alegra em casar com Ruth, uma mulher piedosa, mesmo com sua história. Veja, a gente falou mais cedo sobre não é porque um homem está solteiro há muito tempo que tem algo errado com ele. Tem outra lição para você aprender muito séria aqui para a vida toda. Povo crente tem a mania de falar na tal da mulher moça para casar. Cuidado com essa ideia. Deus manda que você, jovem, se case com crentes. Ele não manda que seja alguém que foi salvo desde a infância. Ele não manda que seja com alguém que passou a vida inteirinha comportada na igreja. Ele manda que seja um crente de verdade. E eu conheço homens que foram tolos e perderam a oportunidade de se casar com excelentes servas de Cristo, porque não conseguiam lidar com o passado delas. Conheço ao menos um que deixou de se casar com uma verdadeira Ruth, porque falava: não, eu quero casar com alguém que tem estado a vida toda na igreja. Veja que Boaz não é tolo desse jeito. Boaz vai se casar com essa mulher de passado pagão, de uma história complicada, alguém que viveu décadas longe do caminho do Senhor, adorando a falsos deuses, fazendo o que pagãos fazem. Mas Boaz entende que se alguém está em Cristo, o que mais? As coisas velhas se... Que bom que você afirma isso, porque eu espero que você afirme isso a respeito disso também. Se alguma mulher ou um homem de fato se converteu, ele é uma nova criatura e o passado de devassidão moral ficou para trás. Tudo se fez novo. Cuidado, homem, não deixe de perder Ruth por não conseguir lidar com o passado dela. Mesma coisa você, mulher. E sabe, talvez essa aplicação seja mais importante para vocês, pais. Porque muitas vezes são os pais que não querem de jeito nenhum
que o filho se case com uma moça que já andou por aí. Ou com uma filha case com um moço que andou por aí. De novo eu te digo, não coloque barreiras aonde o Senhor não colocou. O Senhor não exige que seu filhinho case com uma moça que sempre andou na igreja. O Senhor exige que teu filho case com uma mulher crente de verdade. Alguém que se pareça com alguém que está sendo transformado à luz do Senhor Jesus. E assim vai a história. O que importa é que seja parte do povo de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Entenda também, meu caro, que se você... Atenção, por favor. Se você não andou pelos mesmos caminhos de paganismo, deixa de quem for, foi meramente por misericórdia de Deus. Não é porque você é especial, não é por seus méritos. Boaz age de maneira boa e bíblica. Quando a gente quer direcionamento para a vida, o que a gente precisa é da palavra de Deus. É isso que ele faz. Aparece uma crise e ele mostra o coração. Diferente de Elimeleque, ele vai na sua piedade com o coração encharcado da palavra de Deus. Lembre-se, ele não estava na obrigação de fazer isso. Tinha um outro que estava à frente dele na fila de resgate, um parente mais próximo, mas ele está disposto a fazer. Ele está disposto a ir além do que a lei exige. Ele está disposto, inclusive, a enfrentar o risco social de se casar com uma moabita. Alguém que veio de longe. E, ao mesmo tempo, note como Boaz está preocupado em preservar a reputação dela. Muitos nessa situação diriam, que importa o que os outros pensam entre eu e Deus? Mas Boaz é um homem piedoso. Ele não faz nada de errado e ele entende que ele não deve dar ocasião para que pensem que ele está fazendo algo de errado. Ele fala, olha, fica aqui essa noite, fica aos pés dele. Notou que o texto deixa muito claro que eles não se conheceram intimamente, não aconteceu nada impróprio. Fica aqui, é perigoso voltar no meio da madrugada para a cidade. Mas antes que alguém possa saber que você esteve por aqui, se vá. É muito importante que isso fique claro. É a ideia bíblica de evitarmos até mesmo a aparência do mal. E veja Boaz, ele quer casar, mas ele não entende que o casamento, ou os sonhos, ou felicidade dele estão acima da palavra de Deus. Há uma lei em Israel, ele não é Elimeleque, ele não vai colocar seus planos acima do Senhor. Ele diz, tem um outro parente, que é mais próximo, e a lei do Senhor exige que ele primeiro diga se ele quer ou não. Eu vou tentar resolver isso, mas eu não vou violar a lei do Senhor, só para satisfazer os meus desejos. Esse é um homem piedoso. Ele dá mais grãos para ela e para Noemi, sinal de que vai cuidar de tudo. Comentaristas sugerem que dar 6 medidas de grão seria algo simbólico. Lembra, na cultura hebraica, o número 7 é o número ligado ao quê? Perfeição, mas também o que acontece no 7º dia? Descanso, um dos temas de hoje. Ele dá 6 medidas, simbolizando, agora é hora de trabalho, mas eu espero que o descanso chegue em breve. Veja Boaz, um bom alvo de masculinidade bíblica. Um homem que trabalha e age em prol dos que estão debaixo do seu cuidado. Um homem que deseja casar e constituir família, mas não a qualquer custo, não ao custo de violar a lei do Senhor. Um homem que entende que amor pactual, benevolência, envolve não explorar a fragilidade de uma mulher. Um homem que não é acerca de seguir os impulsos do seu corpo, acima de tudo. Um homem que entende que ele precisa honrar o nome da mulher a quem ele deseja se unir. Aliás, você que está namorando, você preserva a reputação da sua namorada, como Boaz se preocupa em fazer com Ruth? A honra dela, o nome dela, você evita situações que possam colocá-la em maus lençóis, que desagradem os pais dela, o pastor dela. Você evita situações que potencialmente deixam em má fama? E você, moça, você que está namorando, se o teu namorado não preserva a tua honra, largue dele hoje. Manda um WhatsApp hoje para a sociedade. Resolva isso. Você precisa de um homem que se pareça com Jesus Cristo, como Boaz está parecido. Daqui a pouco eu vou fazer propaganda de um livro que se chama O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. É um livro maravilhoso. A gente tem feito esse livro de estudo com os nossos jovens lá na igreja. E os meninos estão assim, E as meninas estão assim, Terminaram alguns namoros já com essa história. Porque as meninas perceberam que elas estavam topando qualquer coisa, ao invés de um homem que esteja na trajetória de ser parecido com Cristo.
Mas eu quero que você veja acima de Boaz, atenção, acima de Boaz, acima do teu namorado, acima do teu marido, hoje é dia de pensar em Jesus Cristo. Lembra quais são as 3 condições para um resgatador? Alguém que seja do mesmo sangue, alguém que tenha condições e alguém que esteja disposto. Veja como o Goel se mostra plenamente na figura do nosso Senhor. Para começar, o Senhor é um de nós? Depois a gente conversa. O Senhor é um de nós? Sim. Entenda, a encarnação foi necessária por causa disso. A dívida que Adão adquiriu em nosso favor precisava ser paga por um outro ser humano, por um outro de nós. Lá em Romanos 5 fica muito claro esse assunto, depois pega para ler com calma. Deus, o Filho, se faz homem, porque o nosso resgatador precisava ser sangue do nosso sangue. Precisava ser um humano que nem a gente. Além disso, precisava ser alguém disposto a fazer isso. Lembre-se, não havia uma obrigação da parte de Deus em nos resgatar. Ele não tinha que fazer, ele fez por amor, ele fez por desejo, ele não fez por uma obrigação externa, ele fez pela única obrigação que ele mesmo colocou sobre ele. E mais, o nosso resgatador precisava ser capaz de fazer. E o único homem que andou sobre essa terra, capaz de fato ser o resgatador do seu povo, foi o Senhor Jesus Cristo. Porque ele nasceu sem pecado. Porque ele viveu todos os dias da sua vida sem pecado, em perfeita obediência. Por ser quem ele era, é que ele pôde ir para a cruz do Calvário. Por ser quem ele era, um homem adequado, um Goel, é que ele pôde de fato pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção. A sua obra nos resgata, nos redime. Ele é o nosso grande Boaz. Mas ele é ainda acima e maior do que Boaz. Nós precisamos de resgate e proteção como Ruth. E o Senhor Jesus Cristo nos oferece a mesma coisa. E ele não se envergonha do nosso passado feio. O nosso Salvador não se envergonha de andar conosco, sua noiva, a quem ele mesmo, como diz Paulo em Efésios 5, está limpando, está preparando, está santificando e preparando-a para o casamento. Se tem alguém que devia ter vergonha do passado da mulher, é o Senhor Jesus. Mas nós, a sua igreja reunida, gente vindo da tribo dos Chavantes, gente vindo das tribos escondidas da África, gente vindo dos contextos pagãos brasileiros, norte-americanos, gente de todas as tribos, línguas e nações, gente que viveu na devassidão do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo morre e nos resgata. E Ele nos traz para ser o seu povo. E Ele oferece verdadeiro descanso para a gente. Descanso dos nossos pecados, descanso das nossas obras, descanso sobre Ele. O texto nos diz, Boaz vai agir. O texto nos mostra um homem pronto para resolver o problema, para conseguir tudo o que for necessário para que o seu coração descanse em paz. No caso do Senhor Jesus, a sua obra em nosso favor é completa, é final, mas Deus ainda está operando. O Espírito Santo continua utilizando a sua espada, a sua Bíblia, para trazer esse povo, para reunir essa noiva de todos os lugares da terra. Ele está juntando esse povo, e você pode ter certeza, como Noemi tinha certeza, de que esse grande Boaz não vai descansar, enquanto ele não terminar a sua obra maravilhosa em nosso favor. Veja, Noemi disse isso no verso 18. Espera, minha filha, até que saibas em que essas coisas darão, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso, ainda hoje. Por vezes a gente anda bastante cansado do pecado. Eu espero que você esteja cansado do seu. Às vezes a gente anda frustrado com a igreja, porque a gente olha e fala assim, puxa vida, esse não era para ser o povo de Deus? Que turma difícil, que povo complicado. Talvez você esteja cansado de você mesmo, dos velhos erros e padrões que parece que você não larga, daqueles caminhos tortuosos que você vem caindo. Talvez seja alguém da sua família, talvez seja alguém próximo a você, mas eu quero que você descanse nessa maravilhosa verdade. O Senhor Jesus não terminou a sua obra ainda. Como Noemi disse para Ruth, eu digo para você, calma, Ele não vai descansar enquanto Ele não terminar o que Ele se propôs a fazer. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. A pergunta que resta é, você está debaixo da proteção dessas asas amorosas?
Você é alguém que está debaixo do cuidado de Cristo? Você é parte da noiva de Jesus Cristo, a igreja? Ou você está andando solto por aí, desprotegido e sem descanso? Veja, o Senhor nos fala nas suas Escrituras ainda acerca desse descanso final que virá para o povo de Deus. O descanso eterno, o descanso com o povo de Deus. Hoje a gente já experimenta a alegria da obra consumada do nosso resgatador, mas nós temos ainda os primeiros frutos, ainda as primícias. Ainda resta para você, povo de Deus, um descanso final, onde a obra da redenção planejada e executada pelo Deus Trino será completa e tudo será recriado em perfeita ordem, descanso e proteção. Chegamos assim ao final do capítulo, cheios de esperança, com antecipação do que vai acontecer. Noemi entende, está fora das minhas mãos agora. Cabe ao parente resgatador fazer tudo o que ele deve fazer. Noemi começou dizendo que iria buscar descanso para ela, e termina dizendo que Boaz não descansará enquanto não cuidar dela. Assim como é com Ruth, a nossa maior necessidade nesse mundo é encontrar descanso. Descanso dos nossos pecados, dos nossos enganos, de nossas dificuldades e de nós mesmos. Nós precisamos de um homem capaz de nos resgatar. Alguém que seja um profeta maravilhoso, que viva e fale a verdade de Deus. Alguém que seja um rei que nos defenda e nos proteja. Alguém que seja um sacerdote que ofereça a si mesmo em nosso favor. Essa história de acordar e encontrar uma mulher ao seu lado deve te lembrar de uma outra história. A história do primeiro homem, que um dia acordou e tomou um susto também. Ele não sabia nenhum nome para dar para aquilo que estava do seu lado, mas ele sabia, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, mas não sou eu, é ela. Ali, sem pecado, no jardim, já havia descanso e bênção. Desde que aquele casal aprontou o que aprontou, nós vivemos em busca desse retorno, desse resgate. E a boa notícia dessa manhã é que o nosso resgatador fez o que Adão não foi capaz de fazer, o que nem mesmo Boaz seria capaz de fazer, pois também era pecador. Ele vai nos dar descanso. Nós já experimentamos semanalmente no domingo uma prévia desse descanso, mas é apenas uma prévia. Você que está ansiando pelo retorno do Senhor, por encontrar com Ele, aprecie a espera. Aprecie as primícias que você já tem. Assim como Ruth teve de esperar algum tempo. Ele não vai descansar, queridas. Ele não vai descansar enquanto ele não terminar a sua obra maravilhosa de reunir o seu povo dos 4 cantos da terra e se casar com a sua noiva. Oremos. Te louvamos, Senhor, pelo nosso resgatador. Te louvamos, Senhor, porque nós andávamos sem proteção, nós andávamos sem possibilidade de descansar de nossos pecados, mas o Senhor, na nossa feiura, na nossa devassidão, na nossa rebeldia espiritual, o Senhor nos alcançou em Cristo. Nós te louvamos porque nele nós temos pleno resgate, pleno perdão, e nós podemos viver protegidos debaixo dele. Não mais andando errantes pelos campos da vida, na esperança de que alguém nos mostre favor, mas na certeza de que nós temos o nosso Salvador, que vive em nosso favor, mesmo com nossa terrível história. Nós agradecemos e nós pedimos que o Senhor extirpe a tolice do nosso coração e nos faça crescer na direção do nosso amável e maravilhoso Jesus. Ansiamos por Ele, Senhor. Em nome dEle oramos. Amém. Obrigado, querido.